Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Vamos conversar sobre futebol mais uma vez. E a questão do retorno do futebol gaúcho está tomando conta do noticiário no Rio Grande do Sul, das opiniões, as mais variadas, as mais diversas. E se sabe que está marcado o Grenal para o interior, para Caxias, na quarta-feira que vem, mas está apenas marcado, não se sabe se será realizado ou não. É preciso ter todo o cuidado, toda a precaução, o desejo é este, é o primeiro fato. Mas precisamos considerar que no Rio Grande do Sul a pandemia está numa linha crescente. Nada que não soubéssemos com a devida antecedência. Mas se discutiu, volta, não volta, se reclamou do governador, se ameaçou o governador, se imputou ao governador o desejo de fazer com que a dupla Grenal saísse de Porto Alegre e retirasse divisas do Rio Grande do Sul, primeiro da capital e depois do estado. Pois é, mas nós estamos diante de uma pandemia muito séria e todos os cuidados são necessários. E o futebol, ele se insere no contexto das necessidades de trabalhadores retornarem ao seu trabalho, retornarem ao seu labor, mas convenhamos que, como todas as outras atividades, necessita o futebol também de cuidados. Inicialmente, a primeira discussão, vejam como é difícil de agradar gremistas e colorados, colorados e gremistas, e não é por agradar pelo fato, pela coerência, não, é porque quando você toma uma decisão, se um entende que está prejudicado, ele imediatamente se volta contra aquele que toma alguma iniciativa, contra aquele que faz alguma coisa. Então, há uma semana, nem tanto, quando se decidiu que o futebol voltaria e que o primeiro jogo seria a retomada do Clássico Grenal, o Grêmio não gostou, o Grêmio queria que o Clássico Grenal fosse o segundo jogo. E o Internacional ficou faceiro pela coerência dos dirigentes, pela iniciativa, e os gremistas naquele chororô danado, não, porque estamos prejudicados, era melhor retornar com o Clássico Grenal no segundo turno, que é um jogo mais forte, enfim. O chororô tinha uma sede há uma semana, a Arena. A partir de hoje, o chororô tem outra sede, o Beira-Rio. Por quê? Porque o prefeito, em medida acertada, ouvindo os seus técnicos, ouvindo os responsáveis pela Secretaria da Saúde do município, disse: olha, Porto Alegre não, levem o jogo para outro lugar, e o jogo foi para Caxias, a federação marcou para Caxias, e aí o Internacional se sentiu no prejuízo. Olha, porque o Grenal foi para Caxias, porque o Internacional não diz que a sua tristeza, a sua revolta é porque o mando de campo, que seria no Beira-Rio, ele continua mandando, mas no interior, em outro lugar, que não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, mas há uma coisa maior, há um fato maior que indica e exige que o jogo não seja em Porto Alegre, que seja em outro lugar, e o lugar escolhido foi Caxias do Sul. E aí o Internacional perde o mando de campo, e aí começa a reclamar. E a reclamação passa pelo fato de que está com toda a infraestrutura montada, todas as providências tomadas. Eu até acredito que está, fiz um comentário sobre isso, disse exatamente que o Internacional estava tomando providências importantes, mas estas providências não foram suficientes para determinar que o jogo fosse realizado no Beira-Rio, porque na marcação do jogo para o Beira-Rio, a marcação da data do início do campeonato, foi muito mais uma previsão do que uma determinação, porque também já falei sobre isso, não há combinação com o Covid, ninguém combina nada com o Covid-19. Ele se apresenta de forma traiçoeira, invisível, e se instala no corpo das pessoas, numa região da cidade, numa região do estado. Então, estas questões precisam ser interpretadas e entendidas, mas no futebol, qualquer medida, qualquer atitude que você tome, que você, dirigente, entenda que prejudica o seu clube, você já faz a pior avaliação possível
de quem decide. E, repito, não é assim. Estão equivocados os dirigentes do futebol. É só olhar. O primeiro chororô foi na Arena. Agora o segundo é no Beira-Rio. E até já houve chororô no interior. Então, é muito melhor que todos se deem as mãos e tentem a volta do futebol na semana que vem. Porque, embora esteja marcado, ainda não é definitivo. Estas questões, elas são todas definidas de acordo com a incidência do Covid-19 sobre cidades e regiões. Todo cuidado é pouco. E é necessário que as autoridades façam como estão fazendo. Levem em consideração o Covid-19, que é o grande adversário da sociedade brasileira. Um abraço.